Boa noite. Oi, Eduardo, boa noite. Tudo bem? Tudo bom por aí? Raquel, nossa querida. Ah, John, aqui. Tarará. Oi, Má. Olá, E, tudo bem? tudo bom? Tudo. Ai, que legal. Tem um on atrás de você aí, daquele teu amigo incrível, né? Tem, é do Fábio. Ah, Do Fábio. maravilhoso. Muito legal de Ah, ficar aqui. muito bom. Bom para ilustrar a conversa. Bom, Então, vamos lá, né? Vou vamos apresentar lá. para quem não conhece. O John, antes de mais nada, ele é o meu parceiraço, meu braço direito e esquerdo, acho que os dois rins, os dois pulmões, se pâncreas fosse dois, seriam os dois pâncreas também. Meu super parceiro lá nas nossas jornadas do Estúdio Yoga São Paulo. Véspera de papai, né, Marina? Espero que a Má esteja aí escutando. Hum, Daqui a pouco, família aumentada, muita bênção, muito lindo. Pedro uhum. chegando, vamos ver. Vai ser muito bom, né? Vai ser bom, vai ser bom. Vida, né? Uma vida chegando no meio de tudo que está acontecendo. Incrível, né? É, É um ser diferente, né? Escolheu assim uma hora pontual. Realmente é uma chegada diferenciada, né? eu até, assim, só fazendo um parênteses, por exemplo, a Marina está repetindo, que ali você falou quando o filho vem, a vida muda, vira de ponta cabeça e a gente muda. Eu falei, esse negócio de pandemia é para pedra na lua, então, porque o Pedro está vindo É, e está vindo hoje. não, mas coisa boa, só coisa boa. Cuidar de tudo direitinho, daqui a pouco já vai estar aí e a quarentena vai mudar de coloridos. Vai Uhum. ser muito bom. Então, apresentando, então, assim, como a gente vai focar a conversa com o tema meditação, que está sendo tão falado, né? Então, o John tem toda a formação e a experiência dentro, em inglês, né? Chama-se Cultivating Emotional Balance, né? Cultivando o equilíbrio emocional, formação pelo Instituto Santa Bárbara, né? Uhum. John é clínico de formação, formado pela USP, o mestrado também ali, aliás, muito bacana, porque o mestrado é sobre, são as águas profundas, é algo assim, não é a temática? Águas E subterrâneas, hein? águas subterrâneas que são Águas profundas. profundas. E águas subterrâneas, na minha metáfora, podia ser, vamos dizer assim, metaforicamente usado para ilustrar o nosso inconsciente, né? A gente fala Uhum. muito disso, né? É o rio que corre por baixo, tudo isso que está por, ali por não visto, né? E a meditação, de alguma forma, carrega ou quando a gente entra em estado dessa forma, tá de alguma maneira está ligado, né? É isso que está mais aí. Até legal você falar isso, porque assim, é interessante você falar desse inconsciente, aquilo que está por o rio que corre por baixo, que as águas subterrâneas são elas que abastecem os rios. Então, os rios que a gente vê o Rio, São Francisco, Londres, todos rios muito grandes, né? Eles todos são abastecidos por águas subterrâneas. Então, é interessante que, usando essa mesma metáfora aí, então, o que a gente faz, né, que a gente apresenta para fora, né, e para o mundo externo, ele tem ali, tem essa água subterrânea, tem esse rio que corre por dentro também ali. Então, é interessante que tem essa... A gente pode fazer esse link, assim, brincar com essa imagem, né, com essa metáfora. Exatamente. Muito bom. E
E puxando o fio, sempre que o tema é meditação, tem aquela indagação mais generalista, é assim, mas como meditar? Por que que é tão difícil? E um pouco que a imagem vem ainda para uma massa grande de pessoas, vem muito ainda ligado a, a monges do Tibete, né? Em seus refúgios no Nepal ou lugares, né? Então, Uhum. como é que a gente transporta isso ou essa imagem para alocar dentro do que é o nosso dia a dia, né? Dentro de Uhum. cidades muito ruidosas, de rotinas muito ruidosas. Como, começando um pouquinho, né? Como seria isso, né? Eu gosto sempre de pensar na meditação, principalmente quando a gente vai falar assim para pessoas que nunca se aprofundaram nem um pouco no tema, mas como se fosse o paralelo de exercício físico, só que para a mente. Então a gente tem assim, a gente sabe que se a gente não fizer nada para o nosso corpo, ele vai entrando numa certa decadência, assim, né? Ele vai ficando meio torto, vai ficando meio assim, começa a doer aqui, doer ali, né? Então, meditação é quando a gente vai cultivar alguma qualidade, algum estado mental. Então, é como se a gente. Agora eu vou cultivar um corpo mais saudável, fazendo algum tipo de exercício físico. Então, a meditação seria o paralelo desse exercício físico, só que na mente. Então, isso vale para qualquer pessoa, desde que você tenha uma mente. Então, todo mundo tem uma mente, da mesma forma como todo mundo tem um corpo. Então, se você faz alguma coisa para o seu corpo, né? Você limpa o corpo, você escova os dentes, toma banho. Só que para a mente a gente não é acostumado a fazer alguma coisa, né? A gente é acostumado às vezes a meio que, sei lá, tomar alguma coisa para ficar meio um torpor, assim, meio que quase fugir dela, né? Então a meditação seria quando a gente vai cultivar alguma coisa, como se a gente fosse treinar a mente em alguma coisa. Aí você pode treinar desde para ter mais foco, relaxamento, estabilidade, ou treinar para qualquer outra qualidade, qualquer outro estado assim, que nós queiramos. Mas na meditação ela é isso, ela é um treino da mente. Perfeito, E perfeito. aí a gente fica nesse. E aí você pode colocar no seu dia a dia, assim, né, de uma forma muito. Como. Eu acho que esse paralelo que eu comecei a fazer, né, de exercício físico com exercício, digamos assim, mental, seria interessante, assim, porque a gente sabe, né, se a gente não faz nada, o corpo ele não vai sentir dor, né? E se a gente não faz nada também, a nossa mente, nós viramos basicamente escravos dela, né? Como se ela nos levasse para lá e para cá, para lá e para cá, e a gente não consegue ter o mínimo de escolha, né? A gente fica só, ai meu Deus, eu tô com raiva, eu tô triste, eu tô assim, eu tô cansado, então a gente vai, para começar a ganhar um pouquinho mais de possibilidade de escolha, né? Principalmente, né? Você falou, tô com raiva, tô triste. No momento anterior a frequentar, vamos dizer, esse lugar que seria o exercício para o estado meditativo, acontece muito isso, né? Às vezes a pessoa, eu estou tomando a mim mesma como exemplo, né? São 20 anos Uhum, de trabalho interno, né? Ferramental variados, mas yoga, óbvio, meditação sempre dentro disso, entre outras disciplinas. Mas anteriormente era sempre uma coisa assim, uma confusão generalizada. Às vezes era às vezes eu estava num estado de maior confusão ou inquietação, mas eu não conseguia definir nem qual era a emoção, assim, mas eu estou frustrada, ou eu estou com raiva, eu estou me sentindo impotente, ou eu tô vítima, ou eu tô. uhum, Eram muitas cores, assim, que resultavam naquele estado, entendeu? uhum, Então, de alguma forma, esse exercício mental, né, e esse silêncio, ou até anterior a isso, o poder criar foco em algo, né, devagarzinho, devagarzinho. É uma coisa não é da noite para o dia. É bacana até a palavra que é usada no curso que você fez, que é o cultivating, né? É o cultivo mesmo, aquela coisa do regar todo dia.
mas eu É, conseguia, apertando o raciocínio, devagarzinho abrir uma brecha para ver, ah, não, aquilo ali, pera, aquilo ali não era um sentimento X, era Y. Ficava, criava, saía daquela zona meio rachuriada assim e uhum. começava a ganhar um contorno, né? Isso não tem preço, né? É, exatamente. Eu gosto assim, né? As coisas, elas, na meditação, a gente vai começar primeiro a criar familiaridade com com o nosso espaço mental, assim, o que acontece, né? É, na nossa própria mente. A gente consegue ver as coisas, né? Então a gente consegue ver, agora eu consigo ver surgir um impulso. Porque muitas vezes a gente não consegue ver surgir um impulso. A gente leva um tapa, a gente já tá, né? A gente não vê o impulso, a gente começa a ver o impulso surgir de dentro. E aí começa a dar uma possibilidade de escolha ou de entendimento, falar assim, tá. Ou mesmo de você se conhecer e falar assim, não, ó, hoje eu tô um dia, tô sentindo, né? Eu tô muitos impulsos. Hoje eu vou pôr o pé no freio, vou fazer algum tipo de prática, alguma coisa para lidar com isso, né? Então, a meditação seria como se a gente fosse é, é, se apropriando da nossa própria mente. Até você falou do meu filho, que vai nascer logo mais. O bebê, quando ele nasce, né, ele tá dentro do corpo, mas ele não sabe, né? Ele não sabe que as mãos são mãos, né? Ele nunca teve mãos assim longe do corpo, então ele sempre fica naquele lugarzinho aí, de repente ele sai para fora, tem braços, e tem mãos, e tem pernas, e mexe, aí bate, aí dói, né? Então, o bebê, ele é isso, aí com o tempo, ele demora um tempão para ele entender que aquela mão é a mão dele, que a mão dele vai para lá, que a mão dele vem para cá, e ele passa muito tempo treinando, né? Se a gente pensar bem no desenvolvimento do bebê, treinando mexer o próprio corpo, ele vai se apropriando, ele demora um ano para ficar de pé, ele não dá, às vezes mais do que um ano, demora um tempão até ele conseguir habitar esse corpo, né? Então não é uma coisa que faz assim, ele foi lá, nasceu e saiu andando. Não, então a gente tem esse tempo, né? E a meditação seria como se a gente fosse se apropriando da nossa própria mente. Essa aqui é a minha mente. Então tem isso, tem atenção, tem consciência, tem emoções, tem memórias, tem questões mentais, tem muitas coisas que acontecem ali, não é uma única coisa, né? E a gente começa a se apropriar desse espaço, como se estivesse vestindo a nossa própria mente. Ela não está ali. Senão a gente fica a nossa vida inteira como um bebê recém-nascido que não sabe usar o corpo, né? A gente não sabe usar a nossa mente. Então, a gente fica tentando debater e tem hora que dá certo, a gente fala assim, a gente tenta fazer, não consegue de novo, né? Já sentou para meditar? Você teve uma meditação que você foi bom, e no outro dia você senta, vou fazer igual, vou repetir. Aí nada nunca acontece, né? Você nunca consegue repetir. Então é que a gente tem isso, a gente não se criou da nossa própria mente. Então, a meditação seria a gente nesse processo de ir se apropriando da nossa própria mente. Então, exatamente a palavra em tibetano para meditação que eles usam é exatamente a palavra que eles usam para cultivo. É cultivo mesmo, não é coisa que você faz de uma hora para outra, não é cirúrgico. Né? Cirurgia é assim, né? Você levantou, abriu, tirou o negócio, fechou e aí pronto, né? Cirurgia é assim. Agora é um processo de cultivo, né? Você faz um processo homeopático, um processo diferente, assim, né? Não é um processo, ele não tem essa rapidez, assim, né? O que que a gente poderia, assim, colocar nesse bate-papo como, partindo do cultivo, né? Qual seria, vamos dizer, uma sugestão para quem quer começar, que tem um interesse, né? De começar a cultivar, a conhecer o que que é essa coisa da tal da mente, né? Uhum. O que seria uma porta de entrada, você imagina, para quem está inclinado para a gente não desanimar, né? Aquela sugestão assim, olha, tenta isso, que Uhum. não seja algo É, mirabolante, né? Senta em um lótus e fica 50 minutos imóvel, né? Enfim, né?
Como Não vai seria? dar. Não vai dar. Só para ter uma ideia, né? Eu demorei muito tempo para achar uma postura que eu conseguisse sentar e ficar sentado. Tipo, muito tempo, tipo, 2, 3 anos, entendeu? Assim, de ficar sentado. Mas, hoje eu tento, eu fico confortável, né? Eu demorei muito, assim, tempo para conseguir. Então, tem isso de não querer que seja de uma hora para outra. Mas, assim, se você está interessado em começar, a primeira coisa é legal que você já está fazendo, que você já está indo atrás de quem já fez alguma coisa nesse sentido, né? Então, você não quer reinventar, porque isso já é uma prática milenar, né? As pessoas já sentam em silêncio há muito tempo. Então, é legal você conhecer professores e grupos que já praticam, né? Para você não. Porque, assim, é como se você não começa do zero, você começa ali dentro daquele. Tem um contexto, tem um estudo, tem muita gente que já praticou, que sabe te guiar, isso faz isso aqui, não faz. Senão você cria uma imagem na sua cabeça do que seria, e aí você fica ali muito tempo nesse que seria, no que é, e aí isso te impede, na verdade, né? Então, de ter algum tipo de apoio, de guia, é muito importante. De preferência, alguém que já tem mais experiência, que já praticou, né? Porque sabe onde você pode cair, né? A dificuldade que pode encontrar. Então, primeiro isso. O segundo que eu falaria é até interessante que eu conduzi hoje de manhã a meditação, só isso. Tirar a obrigatoriedade de fazer alguma coisa. Porque senão a gente entra com uma obrigatoriedade de sentar em ônibus, obrigatoriedade de ficar parado. Tipo assim, tem que ficar parado. Aí você começa a ficar parado, você tá tipo tenso, aí você tá com tensão. Aí você fica ali meio que, às vezes, sei lá, 10, 5 minutos que seja, mas você sai todo, nossa, ainda bem que acabou esse negócio, porque eu tô duro, né? Então você fica com uma obrigatoriedade de não pensar. Aí você assim, não posso pensar. Pensei, ai, que coisa, né? Aí você vai criando coisas que você vai adicionando na sua cesta de coisas que você acha que tem que fazer, né? E aí você não vai conseguir mesmo. Você acha que sentado, talvez numa posição que você nem consiga ficar sentado direito, parado, talvez você nem tenha assim muita estabilidade, você fica parado, né? Aí você fica ali duro, a respiração fica travada e você fica nervoso porque acha que não tem que pensar, né? Então é tirar todas essas obrigatoriedades. Não é obrigado a ficar parado, não é obrigado a não pensar, não é obrigado, né, a controlar o ritmo da respiração. Exatamente o contrário, aí tirando, né? Você vai voltando o corpo, a respiração e a mente para um estado de tranquilidade, assim, a gente fala do estado natural. O estado natural que ele é relaxado, ele é estável, mas ele é estável não porque ele está travado, mas ele é estável porque você relaxou. Aí tem uma hora que não precisa mexer. Eu tenho aqui, não preciso mexer. Aí coçou, cara, mas tá doendo. Aí às vezes doeu, você precisa mexer. Tudo bem. Você relaxa e não precisa mexer. Aí você fica estável. E ao mesmo tempo, então, que você fica relaxado, estável, você fica vivo, você está presente, não está assim relaxado, estável porque está dormindo, né? Você dormiu, né? Você está ali acompanhando. Então, esse é o estado natural, né? Então, o estado natural ele não é tenso, ele não é uma estabilidade seca, assim, né? Tem que ficar aqui. E esse foco, ele também é um foco aflitivo de, meu Deus, eu tenho que... Ele é um foco de você solta a mente, ele estabiliza e ela vai... Ele pode surgir um pensamento, o pensamento pode ir embora, mas não tem essa obrigatoriedade, né? Então seria isso. A primeira coisa que a gente deve fazer em qualquer prática meditativa, e até por isso que o que fica mais famoso são práticas de atenção plena, porque a gente precisa primeiro de conseguir ter uma mente minimamente estável. E a gente precisa então de uma prática de atenção, assim, a mente ela vai acalmar um pouquinho para que a gente consiga fazer qualquer outra coisa. Porque senão, na hora que a gente tenta com uma proposta, a gente sai dessa proposta muito rapidamente, né? Então a gente precisa ter uma mente que ela vai se aquietando um pouco mais, né? Então, aí são práticas de atenção plena, o popular mindfulness, né? Ou tradicionalmente chama shamatha, né? Então são 3 nomes para mesmo assim um grupo de práticas que cultivam a atenção, cultivam uma mente que é mais estável, assim, ela não está se atirando para o lado para todo momento, sabe? Uhum, uhum.
Assim, a primeira coisa seria você procurar um pouco de instrução, né? Senão a gente senta sem instrução nenhuma, a gente não sabe o que fazer. Aí a gente cria uma instrução meio que a gente acha que é, e a gente se perde naquele que a gente acha que é, porque às vezes não consegue, porque às vezes nem é tudo mesmo, né? Então, a prática é procurar o mínimo de instrução. Mas se eu tenho que dar uma instrução agora, assim, para não tipo, ah, não, eu tenho que então voltar amanhã, eu tenho que fazer alguma coisa. É só você procurar uma posição estável, e posição estável pode ser deitado no chão. Shavasana é posição tradicional de meditação. Tradicional. Não, depois que virou postura de yoga, né? Postura final. Pode ser deitado, tá? Pode ser deitado na sua cama. É que talvez, quando deitado, talvez seja um pouco mais. Talvez você durma, mas para começar. Então relaxa. Então, eu vou relaxar o meu corpo até o fim. Já é uma prática meditativa. Você pode ir relaxando, relaxa o corpo até o fim, até o fim. Isso já é aí você vai relaxar, e aí você vai ver que tem um movimento da respiração, aí você pode se interessar por ele. Ele vai meio que conhecendo o próprio corpo, sabe? Você vai assim, vou ver aqui como que eu tô me sentindo. Como que é ser eu, né? Como que é ser eu hoje? Eu sou assim. Você vai lá ver como é que é. Amanhã você vai ver de novo. Seria assim uma instrução rapidinha, só para não sair sem nenhuma, né? É sempre legal procurar quem já tem, né, algum tipo de prática. E esse ingresso para esse primeiro ir ao encontro de si, precisaria estar dentro de um limite de tempo mínimo ou mais adequado, algo assim? Mínimo? Não, na verdade, assim, o mais interessante seria você conseguir um tempo que, quando você acaba, você fala assim, eu poderia ter ficado mais. Então, assim, se você falar assim, eu vou ficar aqui 50 minutos, mas a partir do minuto 5 eu já não me aguento mais, os outros 45 vão ser só tortura. E eu só vou criar uma resistência à própria prática. Então é melhor eu falar assim, eu vou ficar assim, 3 minutinhos, 2 vezes por semana. Então, você colocou uma coisa que você consiga fazer. Vou fazer 3 minutos. Põe lá o celular, lá um aviso, te põe no modo avião para ele te ligar, né? Por 3 minutos. Aí você faz no outro dia, eu vou fazer 4, não, você faz 3. Até o momento que você fizer 3 um tempo, agora eu vou fazer 5. Você vai assim, sempre cultivando essa coisa eu podia ficar mais um pouco, sabe? Porque aí você cria uma coisa boa de voltar para aquilo, né? Não é uma coisa assim, nossa, tem que meditar hoje e, lá, né? Já volto, tá? Guarda aí meu lugar, pausa o filme, não come toda a pipoca que eu já volto, entendeu? Senão a gente vai criando umas coisas assim, uma coisa de uma obrigação e uma coisa de difícil. Porque pra mim, eu gosto de falar que é tipo escovar dente, sabe? Quando você não escova dente, você não fica assim, queria escovar dente, você passa a língua assim, você fala assim, o dente está sujo. Então é meio que isso, é de criar essa coisa de você querer voltar para a prática. Então, querer voltar para a prática é começar de pouquinho, e aí você pode fazer sempre. E aí você pode fazer todo dia, eu vou parar aqui e respirar 4 vezes. Vou lembrar. Põe um aviso no celular, e é isso. E aí, para você consegue começar a engatar numa prática mais facilmente, assim, sabe? De tempos pequenos e mais frequente e tempos que fazer. Tem uma pergunta que surgiu aqui em relação assim, o que fazer com os 1000 pensamentos, né, que vão estar se apresentando. Acho que fazer com eles. Olha, você não precisa fazer nada. Tá tudo bem pensar, tá? A mente, ela pensa mesmo, e é isso que acontece. Vão surgir pensamentos. O que você vai fazer, surgir um pensamento, você vê ele surgindo, você vai ver ele surgindo. Se você não se agarrar a ele, ele vai surgir e ele vai embora. Agora, se você se agarrar a ele, você nem vai ver ele surgindo. Aí você vai perceber lá na frente. É como se ele te agarrasse, assim, sabe? Pusesse numa cesta e fosse embora. Lá na frente você vê que você está dentro da cesta, né? Então, se você vê ele chegando, ele chega, depois ele vai embora. Não tem problema. A gente não quer não cala a boca na mente e pronto.
não tem, a mente ela tem esses pensamentos que surgem, esses pensamentos que vão, memória que chega, memória que vai, uma coisa que você lembra, e é isso. E o que você vai cultivar é é, a sua consciência que fica ali. Você fica consciente o tempo todo, é isso. É um estado de estar sempre consciente. Então, você está consciente que o pensamento chegou, é consciente que o pensamento está indo, você está consciente, você está ali, entendeu? Você não está em outro lugar, você não foi pego por aquilo. Né? Quando aquilo te pega, e aí você não vê, você não está consciente, você vai ver lá na frente. Aí quando você vê também, não tem problema, você solta e pronto. Aí você volta para a prática. Então a prática é mais de soltar do que de fazer efetivamente alguma coisa, sabe? Então não é de fazer, você vai soltando as coisas que você vai se agarrando. É mais isso do que fazer, né? E o pensamento é isso, você solta ele, tá tudo bem. E você vai se percebendo. Quando você se percebeu agarrado no pensamento, você se alegra, porque essa é a prática. Você percebeu, efetivamente você percebeu. Isso aqui é o legal. Você percebeu que você foi pego pelo pensamento. E aí você solta aquilo lá e deixa. Volta para o corpo, deixa ele. Solta essa obrigação, né, de estar ali. E para quem está no esquema de quarentena, né, para os que não estão trabalhando, às vezes nas suas casas, e as casas nem sempre com muitos espaços, muitas vezes com muitas pessoas, né? Que é uma questão assim de ordem prática. Então, como, como a pessoa medita, vamos dizer, num lugar onde ela não tem um lugar, vamos dizer, exclusivo para ela, silencioso, sem pessoas entrando e saindo e por aí vai, dentro desse cenário, né? E acho que é o que muitos podem estar agora inseridos, talvez, né? Sem um espaço para si, né? Dentro do próprio espaço físico da própria casa, por mais variados motivos, né? É, a primeira coisa que eu diria é que assim, a gente tem uma ideia, a gente precisa de estar num lugar específico, numa condição, assim, condição ideal, e aí a gente sim vai conseguir meditar, e aí vai sentar em lótus, estender os braços, fazer o mudra, estender os braços, e aí agora, sim, né? E aí isso nunca acontece, na verdade. A gente tem que lidar com a realidade que a gente tem, né? Então aí vale desde tipo, eu vou acordar um pouquinho mais cedo, eu vou dormir um pouquinho mais tarde, eu vou. Vale você fazer alguma coisa assim, né, de procurando um espaço no seu dia. E se você não achar um espaço no seu dia, não tem problema nenhum. Assim, às vezes você não vai realmente achar, né? Digamos que seja um dia muito maluco na sua vida, às vezes você não vai achar, e não tem problema, não é uma obrigatoriedade, assim, né? De novo, a gente não quer criar essas obrigações, né, de tem que. Mas se você começa a encontrar algum espaço, né? E aí pode ser desde isso, acordar um pouquinho mais cedo, pode ser muito tempo, ou dormir um pouquinho, ou do almoço. Tem um amigo que ele era conhecido por que ele ficava no banheiro do escritório. Então ele, na hora do almoço, ele almoçava, ele ia para o banheiro, sentava no privado e ficava lá. Ele ficava 5 minutos deitado. Era um espaço que ele tinha que ninguém era muito esquisito, ninguém estava lá fechado. Ele fazia isso. Então, assim, tem. E o animal que você gostaria de ser é interessante que você se olhe, pelo menos no meu caso, eu penso assim, como que eu estou me sentindo hoje? Porque aí é um animal, eu estou cansado, eu queria ser um urso, deitar e dormir 4 meses, né? Queria hibernar. Não, hoje eu queria assim voar. Então você olha para dentro, né? Parece uma coisa muito boba, mas você começa a olhar para dentro, olhar para o seu dia e olhar para o que você está sentindo. Isso já é também você se familiarizar com você, né? Com o seu estado mental naquele momento, assim. Quase como se você estivesse fazendo uma foto da sua mente. Como que a minha mente está agora? Tá muito cansada, queria dormir. Não, tá agitada. Queria ser uma tartaruga, né? Você tem muitos animais que você podia ser, mas com base nesse eco interno, assim, sabe? Então, sim, a gente pode pensar numa meditação enquanto prática formal, assim, ou enquanto como assim, a gente pode ir cultivando também esses hábitos, assim, ao longo do dia. Muito bom.
bacana isso que você falou, que é não tendo espaço para fazer o protocolo do que seria, né, de entrar no estado meditativo, mas poder estar ligado ao aspecto da mente que propicia estar neste lugar, né? Que por si Uhum. só já é desacelerador, né? É Exatamente. sempre um presente, né? O estado presente, ele é sempre presente. E um indício bom para quem tem já inserido na rotina e tudo mais, é que sem ter que procurar esse estado, ele começa a se apresentar com muita frequência ao longo do dia. Quando você se dá conta, você está só dentro daquele frame da ação que você está fazendo. E aí, isso por si só é um grande presente. Precisa Uhum. experimentar e estar lá para entender, porque é aquele estado de plenitude. É aquela, é aquela felicidade, aquela coisa do. É o estado, é o ok, ok, né? Que a gente fala. Tá bom, o mundo Uhum. pode estar, pode estar errado, mas ao mesmo tempo não tá. É o dentro e o fora, essa paisagem, né? Como é que a gente consegue transportar? Então, vale a pena, né? Uma experiência que vale a pena, talvez. Uma das que Faz. sejam mais eficazes, né? Para a época atual, né? Está todo mundo Uhum. vivendo aí, excesso de informação. Não vai adiantar colocar mais, mais do mesmo, né? Porque É. tudo que a gente estiver acompanhando, independente da fonte em relação ao momento atual, são mentes diversas do planeta inteiro, né? Cada uma dessa mente, pode ser a mente do médico, a mente de um político, a mente de uma criança, a mente de um morador de rua, enfim, né? Seja daqui, seja argentino, chinês, italiano, enfim. Mas são a fala que está sendo pronunciada a partir de cada uma dessas pessoas é uma fala de é uma mente que está pronunciando aquilo, né? Que está vivendo o que estamos todos vivendo, né? De uma forma. E aquilo vai transbordar, a depender do estado desta mente, né? Vai transbordar com um tipo e uma qualidade de informação, Sim. né? Então, genuinamente, eu acho que a meditação, o yoga, todas essas práticas que são internalizadoras, eu diria que não são só assim desejáveis, colocaria quase um dente de um degrau acima, é do tipo assim, vá buscar isso, faça isso agora, por você, Uhum. né? Porque é algo que com certeza vai tirar um pouco a pessoa do emaranhado generalizado que tá. É palpite demais, são muitas vozes, né? Uhum. Se você não conseguir celebrar um canal de contato com o que é a sua voz que está ligado ao teu estado mental, é difícil calibrar. Porque se você tiver folha seca rodopiando aí à solta, o estado de labilidade, de vulnerabilidade fica muito grande. Se você Sim. plugar num dicionário, num noticiário, não dicionário, que for mais fatalista e de injeção de muito medo, você pode paralisar aquilo. Você pode se paralisar naquilo, Uhum. em especial se já é um tipo de mente que, por traumas ou histórias, ou não importa, já tiver um cacoete de já muito medo e paralisia, por exemplo, né? Então, assim, pode agravar estados que não precisaria, né? Ou Sim. pessoas que se adequem a outras fontes que sejam um discurso mais quase romântico em cima do que está se passando. Também Sim. entender. Então, a gente não pode ficar tão vulnerável nesse sentido a tudo que está acontecendo lá fora.
A nossa casa vai ser sempre a nossa casa, o que nos toca fazer a respeito para si, para o coletivo menor, do ambiente familiar, e para o coletivo expandido, né? Que dá pé fazer, até onde eu tenho braço para, né, arcar com escolhas nesse momento. Certo? Então, é um exercício que vale a pena, né? A meditação vai ser formidável. Sim. É legal que você falou disso, né? Você estava falando, você falou de canal, eu lembrei de uma metáfora que eu gosto muito, que a nossa mente usual é como se fosse uma televisão que a gente fica obrigatoriamente sentado na frente dela, só que a gente não tem o controle. Então ela fica num canal que a gente não quer, e às vezes ela muda sem a gente querer, e às vezes tudo que a gente quer, assim, às vezes tipo desligar, né? Desliga, a gente quer dormir, né? A gente quer beber alguma coisa, fumar alguma coisa, para tipo, desliga esse negócio, por favor, um pouco, né? E aí a meditação, a gente vai começar a ganhar um pouquinho de influência em relação àquela televisão lá, né? É você se apropriando, né? Você ganha um botão, né? Eu posso diminuir o volume um pouco, pelo menos. Aí você vai ganhando um pouquinho mais de botões para que aquilo não seja, assim, alguma coisa é, obrigatória, né? É quase compulsória, né? Então, eu gosto dessa imagem também. E também outra coisa que eu queria trazer é que a meditação não é apenas uma coisa, né? A gente geralmente fala em meditação nesse cultivo dessa presença. Mas a gente também pode pensar em meditação como um cultivo de amorosidade, de compaixão, de alegria, de equanimidade. A gente pode pensar em meditação de uma forma analítica, de pegar alguma coisa e analisar, né, assim, ver causa e efeito. E isso também é meditação. Então, meditação não é uma única coisa. É que essa atenção, né, essa presença, ela é anterior a qualquer outra meditação. Se você não tiver isso, minimamente, você não consegue fazer nada. Porque você vai sentar para cultivar compaixão, por exemplo. Aí você vai começar e daqui a pouco você está fazendo outra coisa, aí você não consegue, né, fazer, né, alguma coisa, de fato. Então, por isso que toda a prática meditativa, ela sempre começa com... É quase como se a gente começasse afiando a faca, sabe? Sempre começa trazendo esse estado de maior presença, porque senão você não vai... Se você não trouxer o foco para cá, você não vai fazer nada. Você vai ficar lá... Mesma coisa, a prática de yoga, principalmente aí a Iyengar Yoga, né? Ele é uma prática meditativa, não tem outro nome para isso, porque você não faz ela sem presença, você não faz ela sem estar ali, sem estar com atenção, sem estar, você não faz, né? Então ela tem um tipo de um estado de mente. Então ela é, assim, por definição, já uma prática de meditação. Não é nem uma prática meditativa que se espelha, é uma prática de meditação, né? Pode colocar dessa forma que não está nem um pouco errado. Porque é exatamente isso, porque tem um cultivo de uma mente ali, não é uma prática física por física, né? Não é um alongamento unicamente. Né? Então a gente pode sempre colocar dessa forma. E para a gente ir fechando, uma perguntinha sobre opinião sobre os aplicativos que existem hoje sobre meditação guiada. Meditação legal. Aplicativos. Tem dois que eu recomendo. Na verdade, tem assim, um que eu recomendo com certeza, que se chama Lojong, que ele é inclusive um do amigo meu. E eu por que eu recomendo? Porque eu sei que o conteúdo que tem ali, ele é um conteúdo que ele tem muito embasamento. Então, as meditações conduzidas ali, as nossas meditações vão ter um embasamento. Elas vêm assim de uma tradição, por exemplo, né? Por mais que elas sejam colocadas dentro desse contexto. Então, ali eu recomendo. E tem um outro aplicativo chamado Site Timer, e aí você pode ter meditações guiadas em muitos lugares, né? E aí tem meditações da Giane, por exemplo, a Giane ela tem meditações dela lá dentro. Então você pode achar muitas boas meditações ali, né, nesses aplicativos.
E, é, e para além disso, então, esse aplicativo de exercícios guiadas é legal, tem bastante coisa. Se você entender inglês ainda conseguir praticar, tem mais coisas ainda, né? Mas então, assim, eu só olharia assim, de onde vem, né? Porque se a pessoa tira da mente dela, assim, meio que não tem porquê. Não tem porquê alguém inventar uma meditação. Porque as pessoas já se praticam isso há milhares de anos. Assim. Você pode, assim, obviamente, você pode acrescentar. Tem, assim, a prática, como qualquer prática, ela vai evoluindo, né? Por exemplo, hoje a gente faz muita prática de autocompaixão. É uma prática muito recorrente para a gente. Mas isso não faz nem sentido. Eles não têm autocompaixão, não existia. Então, ela foi basicamente adicionada, né? Criou, assim, ela criou uma prática de compaixão. Então, isso pode acontecer, mas é só você, antes de você se seguir muito assim, no aplicativo, ou mesmo um professor, ou alguém, ver um pouco da onde ele vem, sabe? É só para ter um pouco de cuidado, porque aí, de novo, você está ali, é como se você fosse escolher um personal trainer, entendeu? O que esse cara vai me passar? Se ele te passar efetivamente o exercício errado, se ele nem dá muito para você, você pode se identificar, você pode ter algum tipo de problema. Ou você vai escolher um professor de yoga, né? Você vai ler, às vezes, a linha, né? Eu quero fazer ela de Iyengar, por isso aqui, não, eu acho que eu vou fazer uma Ashtanga. Você vai escolhendo, é o mesmo cuidado, né? Quando você vai escolher alguém para te conduzir na meditação, você tem um pouco de cuidado para ver de onde veio aquilo. Então, como eu conheço o pessoal que fez esse aplicativo, né? Que é escreve Lojong, fala Lojong. Como eu conheço, eu posso recomendar. E aí, para além disso, é só ter, assim, eu, por exemplo, estou conduzindo meditação de segunda a quinta-feira aberto aqui pelo estúdio, então também recomendo, por favor, tá em aberto, né? Então, assim, só para a gente ter, quando vai procurar no aplicativo, só dá uma, assim, minimamente, dá um exemplo. Aqui, a Thaís mandou um oi. Oi, Thaís. Agora, de segunda a quinta, qual horário para todo mundo? Sim, segunda a quinta. Sim, de segunda e quarta-feira, às 7 horas da manhã, e terça e quinta, 7 horas da noite. Então, hoje de manhã eu fiz meditação, 7 horas da manhã, amanhã, então, agora eu faço 7 horas da noite. 7 horas da noite. Maravilha. Tá bom? Muito Isso bom. é uma prática de 30 minutos, e eu divido ela em dois tempos assim, de 15, então se você está sentado, precisa estender as pernas, eu sempre aviso no meio, assim, então, essa meia horinha, e ela também é conduzida, então não é, então você tem ali, é como se eu pegasse na sua mão assim e fosse te levando para dentro da prática. Então, eu sempre começo, sempre, com uma prática de atenção, sempre, e aí depois uma prática dessas, nas 4 qualidades do coração, que é a amorosidade, né, que é amor, basicamente, que é desejar o bem das outras pessoas, né, compaixão, alegria e equanimidade. São as qualidades do coração. Então, sempre prática de atenção e uma dessas 4 qualidades em todas as práticas. Lindo. Muito bom. Bom, despedimos-nos, então. já, nossa, eu não sei que horas são. Olha, nossa, passou rápido. Muito bom. Então é isso. Se deixa bonitinho depois escrito, para quem for estar escutando depois, tanto as dicas dos aplicativos, porque teve essa pergunta, e mais uma vez a gente coloca os horários da meditação. Vai ser importante. Ó, e se vocês quiserem mesmo, vocês podem ir me cobrar, porque eu tô com uma tarefa minha, pessoal, de gravar a meditação conduzida por mim. Então, vocês me cobrem, por favor, porque se não cobrar, eu não vou fazer, tá? Me cobrem um pouquinho para eu fazer, para eu gravar. Eu gravei algumas para a Paulinha, sabe a Paulinha? Ela fez, né, a aula comigo de meditação, e ela pediu, grava para mim. Então, eu gravei algumas para ela, porque ela me cobrou. Então, vocês cobrem que eu gravo. Eu pensei, não, eu fiz um esqueminha, eu vou gravar essa. É que tem que, sabe?
você fazer uma por dia, eu acabei não fazendo ainda, mas então me cobrem que eu também faço, e aí também disponibilizo para Importante. praticar essas meditações que vai ter, eu acho que vai ser legal. Muito bom. Tá bom, então é isso. Obrigado. A Até gente se já. fala. Obrigado a todo mundo. Até Manda um então, beijão na Marina, na Isis e no Pedro. mando sim. Já já o Pedro tá aqui. Isso aí.